Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor dos Dividendos. Então, esse vídeo é sobre reserva de emergência, a verdade que nunca foi dita para vocês. É muito mais fácil, muito mais simples do que você pensa fazer uma reserva de emergência. Aqui a proposta desse vídeo é apresentar um plano para você fazer a sua reserva de emergência, para caso necessário você utilizar. Informações. Tem uma reserva financeira de quanto tempo? 3 meses. Ou seja, se o seu custo é de R$ 4.000, R$ 4.000 vezes 3 meses, R$ 12.000. Não precisa mais do que isso. Sei que conforme é a vida financeira individual de cada um, pode ser que ela seja um pouco maior ou até mesmo um pouco menor. Mas saiba o seu custo e multiplique por 3. Aqui nesse exemplo, um exemplo ilustrativo, 4.000 vezes 3 dá R$ 12.000. A maioria dos influencers vão dizer que você deve ter entre 6 meses ou 12 meses de reserva de emergência. Eu acho muito tempo. E sendo bem claro, bem objetivo para vocês, um dos segredos do sucesso financeiro de uma pessoa é a otimização dos seus recursos financeiros. Você gerenciar ele da melhor maneira possível é um propulsor do seu crescimento. Então, se uma empresa que tem um administrador financeiro, tem um trabalho em cima do aspecto financeiro para otimizar, imagina você onde o seu recurso é mais limitado. Então, por esse motivo, eu acho mais justo e mais necessário com você ter uma reserva de 3 meses para que você inicie o quanto antes o seu ingresso no mercado de renda variável. Esse mercado extraordinário, propulsor de um grande crescimento. Realize o investimento mesmo sem ter a reserva de emergência toda. Então, por exemplo, você está formando ela, tá? Enquanto você está formando ela, já vá realizando o investimento. Eu coloquei aqui num plano prático, tá? Se você precisa de R$ 12.000 para fazer a sua reserva de emergência, considerando 3 meses, a R$ 4.000, então você separa R$ 1.200 por mês durante 10 meses. Você vai ter os R$ 12.000. Enquanto isso, você vai realizando os investimentos. Não perca tempo. Você vai investir, de repente, até menos do que você está guardando para reserva de emergência. Mas o pulo do gato é esse. Você já vai estar entrando na renda variável. Você já vai estar comprando uma empresa. E dependendo do momento que você entra na empresa, de repente, se você tiver um pouco de sorte, vamos dizer assim, eu já tive empresa que eu comprei e sem saber, tá? Em 3 ou 4 dias ela tinha anunciado dividendos e para pagar em 10 ou 15 dias depois. Então, muitas vezes tu só investe e dentro do mesmo período, dentro do mesmo mês que você investiu, você já recebe seus dividendos. Então, você já vai estar vivendo essa renda passiva. Porque imaginem, você já vai estar recebendo sem você trabalhar nessa empresa. Você vai estar sendo remunerado sem trabalho. Isso é a renda passiva. Muitas das empresas que eu tenho em carteira, por exemplo, trabalham 3 turnos. Ou seja, enquanto eu estou dormindo, descansando, fim de semana, a empresa está trabalhando, produzindo, entregando, faturando. E isso, mais para frente, será devidamente remunerado. Então, grandes investidores, tá? Presta atenção, não querem que você invista. Porque nós somos apenas 5 milhões de investidores na Bolsa. Pense nisso. Por quê? Por que é tão pouco propagado, tá, a possibilidade de tu ser um pequeno dono de uma empresa? Por que para os grandes não é interessante você entrar? Porque você entrando, imagina milhares de pessoas entrando na renda variável, se interessando por uma empresa, por exemplo,
tá? Vulcabras ou a Unipar, quanto mais pessoas se interessarem por essa empresa, essa procura por essa empresa vai elevar o valor da ação. Lei da oferta e da procura. Tá? Quanto mais pessoas procurarem uma determinada empresa, maior vai ser a elevação da cotação dela. E isso vai fazer com que ela se torne mais cara. Ela se tornando mais cara, os grandes investidores vão comprar menos ações. E eles não querem comprar menos, eles querem comprar cada vez mais. Eles querem que você seja sempre um trabalhador. Nós temos que tirar esse estigma da cabeça, tá, de quem nasceu lá pela década de 70, 80, início dos anos 80, de que bonitinho, meu filho é trabalhador. Não, nós temos que evoluir. Nós temos que dizer que bonitinho, meu filho é investidor. Para ele começar a evoluir e aos poucos investindo e chegar de repente no momento onde se equipare a sua renda passiva, a sua renda com dividendos e o seu salário. Para chegar no momento e você poder dizer, então, permaneço trabalhando ou eu já posso parar? Eu posso parar. Não, preciso trabalhar. Não, eu quero continuar trabalhando. Mas que seja uma opção sua. Eu tive num congresso ano retrasado e com um gerente do INSS. E no congresso o gerente do INSS falou: comecem a investir em renda variável. Então vocês imaginem, para um gerente de uma agência de INSS falar isso, o quanto nós temos que estar atento. O que ele sabe é muito mais do que nós precisamos saber. Então, eu já investo há muito tempo, já procuro não depender, não pensar em depender do INSS, e as gerações futuras terão menos chance ainda de depender. Mas assim, não é para depender, é para depender do teu investimento, do teu esforço. Você vai começar a trabalhar para investir, você vai começar a trabalhar, do seu trabalho você vai reservar um pouco de dinheiro, se você não tem reserva de emergência, para iniciar a reserva de emergência, e depois você vai realizar seus investimentos em renda variável. Tá? Com o passar do tempo, aquele dinheiro que você investiu em renda variável, em reserva de emergência, melhor, ele será substituído por dividendos. Digo isso pela minha prática. Tá? No meu 7º ano, com a minha reserva de emergência, cada ano que passava, sinceramente, eu olhava para a reserva de emergência e pensava, que dinheiro desperdiçado. Porque eu sabia da importância da otimização dos recursos financeiros. E então, ano após ano, eu pensava em tirar, mas não tirava. Porque, acima de tudo, a gente tem que ser responsável, a gente que tem família e sabe que contratempos podem existir. E teve uma situação em que eu precisei usar a reserva de emergência, e então naquele momento eu percebi, não dá para tirar. Então eu deixei, mas eu recebi um dividendo muito vultuoso que me possibilitou fazer a troca. Então eu disse, não, a reserva de emergência tu já era. Então eu substituí ela por dividendos. Então hoje eu tenho a reserva de emergência no percentual de 3% da minha carteira de investimento, lá rendendo lá no CDB, cerca de 10% ao ano, mais ou menos. Não é o que eu procuro despender esforço em entender renda fixa, não. Eu procuro entender renda variável, estudo renda variável e estou aqui para acrescentar para vocês. Tá? Invistam, porque isso é um divisor de águas na vida de qualquer um, a partir do momento que você começa a receber os dividendos e ele começa a ajudar você nas suas despesas diárias. Tá? Gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, se você acha interessante, compartilhar esse vídeo com algum amigo seu que esteja pensando em investir em renda variável.
se não investe ainda, que ele comece a pensar nisso. Tá? Aí eu vou estar à disposição, contribua com comentários, se precisar que faça um vídeo específico sobre alguma coisa que você queira, eu estou à disposição. Vocês têm um vencedor da Bolsa de Valores à disposição de vocês para tirar suas dúvidas. Forte abraço e bons investimentos.